Se tem dor, tem crença. E aí, minha gente, Camila Ragazzini por aqui, e é o seguinte, eu recebo todos os dias e-mails e mensagens privadas nas redes sociais de pessoas me pedindo ajuda. E a partir de hoje, nesse quadro, Se Tem Dor, Tem Crença, eu vou escolher uma mensagem, vou destrinchar essa mensagem, mostrar onde é que estão as possíveis crenças limitantes e o que é que essas crenças limitantes estão causando como efeito, como resultado na vida dessa pessoa. Seja esse resultado nas finanças, nas relações profissionais ou amorosas e até na saúde física e emocional. E o que essa pessoa pode fazer para mudar esses efeitos, para mudar esses resultados, para substituir possíveis crenças limitantes, causas, por crenças fortalecedoras e realizadoras. E a dor de uma pessoa pode ser a dor de muitas outras pessoas. Então essa é a forma que eu encontrei de poder contribuir com a resposta não só para uma dor, mas para o máximo de pessoas possível. Então vamos lá. Hoje eu escolhi uma mensagem, vou então ler essa mensagem, esse e-mail de forma resumida, para que você junto comigo comece a identificar onde é que estão essas crenças limitantes, onde é que está a causa e o que essa causa está causando, ficou meio repetitivo, mas enfim, você entendeu onde é que estão as causas e o que essa causa está surgindo de efeito, tá produzindo de efeito e de resultado na vida dessa pessoa. Ela me escreve o seguinte: Camila, tenho 37 anos, sou divorciada, tenho uma filha de 16 anos. Quando eu era criança, os meus pais me viam como muito frágil e eu sempre estava doente. Atenção! Quando me tornei adolescente, a minha mãe começou a me rejeitar. Tudo que eu fazia não era bom e eu não prestava para nada. Isso na visão dela. Para sair de casa, porque a relação com a minha mãe era insuportável, eu casei com 17 anos, com um rapaz de 30. Não conhecia ele direito e fomos morar na França. Foi lá que a minha filha nasceu e vivemos lá por 6 anos e meio. Durante o casamento, eu vivi muita agressão física e verbal. Decidi voltar para o Brasil para me separar. Desde então, eu não consigo fazer nada da minha vida. Hoje eu me sinto desmotivada, sem rumo e com medo. Tenho minha filha para criar e não tenho tido condições porque estou sem trabalhar há muito tempo. A situação é extremamente humilhante, Camila. Eu e minha filha somos ajudadas pela igreja, às vezes com uma cesta básica. Eu me tranquei em casa com depressão, sem motivação para fazer nada. Minha vida está sem sentido. Nada acontece para melhorar isso tudo. Não gostaria de viver na cidade que eu moro, porque é a cidade onde eu nasci. Aqui me sinto limitada, mas eu não consigo sair daqui, pois não tenho condições financeiras. Me ajuda, Camila. Cá estou. Seguinte, minha gente, vou abrir um parênteses aqui. O meu objetivo nesse quadro não é fazer uma sessão terapêutica, não é fazer algo aprofundado, até porque as informações que eu tenho, elas são superficiais. Por maior que seja um e-mail, uma mensagem, eu não tenho todos os dados, né? Então eu não me atrevo aqui a dar uma solução para a vida de ninguém. O que eu quero, o meu maior objetivo é mostrar para você que sim, você tem condições, você é capaz de se observar, de ter mais consciência sobre o seu PEC. Se você já me acompanha, você sabe o quanto eu falo do PEC. O PEC é a tradução das nossas crenças, ou seja, P de pensamento, E de emoção, C de comunicação e C também de comportamento. Então tudo que eu penso, tudo que eu digo, comunico, tudo que eu sinto e a forma como eu me comporto traduz a minha crença, que pode ser uma crença limitante e pode ser também uma crença fortalecedora. De tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu experienciei durante toda a minha vida, principalmente na primeira infância, com aquelas personagens, os meus pais, que são referências para uma criança e que têm um poder muito grande, muito forte de influenciar nessa formação de crenças. Então, a partir disso, o meu objetivo aqui é trazer para você essa possibilidade de identificar na sua própria vida e até na vida das pessoas que estão ao seu redor, onde é que está esse PEC, quais são esses PECs, quais são os pensamentos, as emoções, a comunicação e o comportamento que, como causa, está influenciando diariamente os resultados, os efeitos na vida, na sua vida ou na vida das pessoas. Então,
O primeiro destrinchar, o primeiro diagnóstico que eu trago nessa mensagem que eu recebi são 3 importantes frases que me chamaram a atenção nessa mensagem. A primeira é: não consigo fazer nada da minha vida. Essa é uma das falas que ela me trouxe. A segunda é: nada acontece para melhorar isso. Percebam que essas frases têm uma força muito grande que demonstram aí possíveis crenças limitantes. E a terceira frase dela é: eu não consigo sair da minha cidade, pois não tenho dinheiro. Se eu sei que os efeitos, os resultados na minha vida, sejam eles quais forem, financeiro, relacionamento ou saúde, tem uma causa, e essa causa chama-se crença limitante, eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso ficar presente para o meu PEC, porque é ele quem tem traduzido os meus resultados, é ele quem tem feito com que eu colha resultados na minha vida, que pode ser de dor ou pode ser de alegria, de sucesso, de positividade, daquilo que eu realmente quero para minha vida. Então, quando eu tenho uma crença, muitas vezes enraizada, uma crença que se repete automaticamente, que são inconscientes e eu não tenho percepção sobre elas, elas me faz fazer ou deixar de fazer. E quando eu faço ou deixo de fazer algo na minha vida, por exemplo, eu tô desempregada, um exemplo, e eu tenho medo de participar de entrevista de emprego e por isso eu nem vou. Obviamente, se eu cancelo, se eu não vou nas entrevistas, mesmo sendo chamada, ali tem uma crença, provavelmente uma crença enraizada que me faz me comportar de forma automática infinitas vezes e que me faz ter um resultado, ou seja, a continuação do desemprego na minha vida. É quando eu tenho consciência disso, quando eu trago isso para a consciência, quando eu coloco técnicas em prática, eu mudo, por exemplo, o meu estado emocional, além de mais consciência, eu tenho a capacidade, a condição de mudar esse meu comportamento. E é um treino diário. As minhas crenças limitantes, a forma como eu interpreto de forma negativa, limitante a minha vida, as situações ou a mim mesma, faz com que eu tenha uma realidade, faz com que eu tenha um resultado, um efeito na minha vida. A forma como eu interpreto as minhas crenças limitantes faz com que eu tenha uma realidade na minha vida. Preste bastante atenção nisso. Por isso as crenças são autorrealizáveis, porque a forma como eu penso, a forma como eu tenho dito todos os dias, a forma como eu tenho sentido, além de comunicado, a forma como eu tenho me comportado, faz com que eu gere um resultado na minha vida. Por isso elas são autorrealizáveis, porque a forma como eu penso é a forma como eu ajo, e a forma como eu ajo é o resultado na minha vida. Quero ser bastante redundante nessa explicação para ficar cada vez mais claro o poder de uma crença limitante nos nossos efeitos, nos nossos resultados todos os dias. Então, eu peguei aqui 3 dores dela, dessa mensagem que ela me mandou, 3 efeitos, 3 resultados. O primeiro é, ela me fala que ela está desmotivada, com medo e sem rumo. O segundo efeito, ou a segunda dor é, ela está desempregada há bastante tempo. E o terceiro efeito, a terceira dor, é a humilhação por receber ajuda da igreja. Esses efeitos, esses resultados que hoje fez com que ela me escrevesse, ou seja, tá doendo, e se tá doendo tem crença, ela precisa fazer um caminho inverso, minha gente. Quando você tem clareza do que está doendo na sua vida, qual é o resultado que você quer mudar e faz um caminho inverso, ou seja, começa a fazer um diagnóstico, começa a ficar mais presente para o que você está pensando, para o que você tem sentido, o que é que você tem dito naquelas conversas de bastidor dentro do trabalho ou naquele churrasco em família que eu sempre falo, e a forma como você tem se comportado faz com que você chegue cada vez mais próximo ou próxima dessas crenças limitantes. Porque quando você faz o diagnóstico, quando você fica consciente e presente para esse seu PEC, para essa sua crença, você pode então mudar o efeito. Você pode então mudar os seus resultados. Deixa eu tomar uma água aqui que o trem pesou na garganta. Então, possíveis causas
do que ela me escreveu. A primeira causa, né, enquanto ela me escreve nessa mensagem, e é claro, vou reforçar aqui que eu precisaria me aprofundar cada vez mais, e o meu objetivo aqui é não dar o resultado para ninguém, mas contribuir para a reflexão, contribuir para a consciência dessa pessoa e para você que está me vendo. Uma possível causa é, lá na infância, os pais viam essa pessoa como frágil e sempre ela estava doente. Ora, se os meus pais, que são minhas referências, porque tudo que eles fazem provavelmente seja a única verdade, esteja completamente correto enquanto criança, porque eu ainda não tenho os filtros, eu ainda não interpreto de uma outra maneira, se eles me viam constantemente, repetidas vezes, me diziam, me faziam ver que eu era frágil e que por isso eu estava sempre doente, é um ciclo, claro, é uma repetição. Hoje, se eu ainda tenho essa verdade inconsciente vibrando lá no meu inconsciente, como é que eu vou mudar os meus resultados? Eu sou frágil. Eu tô sempre doente, então eu tô sempre com uma depressão, eu tô sempre com uma doença física, eu tô sempre frágil, incapaz de mudar os meus resultados, de encontrar um emprego, de encontrar uma pessoa que realmente me ame, de criar a minha filha, porque foi isso que ela me trouxe. Então percebam, se aquela repetição lá no passado, lá na infância, não foi substituído, não foi ressignificado, não foi modificado, o que eu colho hoje, mesmo depois de ter crescido, mesmo na fase adulta, são resultados muito parecidos com aquela verdade, que ainda não foi ressignificada, que ainda não foi modificada. Segunda causa que essa pessoa me trouxe, na adolescência, possível causa. Na adolescência, ela sofreu rejeição da mãe. Tudo que ela fazia, tudo que essa pessoa fazia, não era bom, não prestava. Como é que hoje, na fase adulta, o que ela vai fazer pode ser bom, pode prestar? Se aquela fala da mãe ainda está inconsciente, se ainda não foi ressignificado, se não houve perdão daquela personagem mãe, se ela vivenciou cada vez mais experiências que correspondem, né, com aquela realidade de ser incapaz, de fazer tudo errado, de não ser bom para nada, de não prestar para nada, como é que ela vai ter um emprego? Como é que ela vai criar a filha dela? Como é que ela vai encontrar alguém que ela possa ter uma relação amorosa verdadeira? Então, a causa, minha gente, não são só as nossas crenças, não é só o nosso PEC, é a nossa experiência que faz, lá do nosso passado, a gente criar essas crenças, que faz a gente fortalecer verdades mentirosas, que principalmente os nossos pais nos contaram, que principalmente a gente vivenciou lá no passado, e não necessariamente precisa ser lá na infância, pode ter sido na nossa adolescência, pode ter sido na nossa fase adulta, no início da nossa carreira profissional e por aí vai. Se eu não fico consciente, presente para os meus resultados que não estão adequados com aquilo que eu quero e não faço o caminho inverso, ou seja, não começo a fazer esse diagnóstico das crenças, ficar consciente para a crença e não substituo essa crença, os meus resultados vão se repetir de uma forma ou de outra, né? Mais mascarados ou menos mascarados na minha fase adulta, no agora, no sempre agora. Existe uma causa, sim, criada no passado que me faz ter um resultado no hoje. Mas, preste bem atenção no que eu vou te dizer, todos os dias, a todo instante, eu posso criar uma nova causa, sair do piloto automático, dessa repetição de um ciclo negativo que vem se repetindo na minha vida, porque eu ainda não identifiquei as crenças, porque eu ainda não tenho consciência dessas causas do meu passado. Quando eu começo a ficar mais presente, mais consciente que esses resultados na minha vida eu não quero mais, enquanto eu não decido que eu não quero mais e faço o que for preciso para mudar esses resultados, e o começo dele é tendo consciência das minhas crenças, as coisas vão continuar do mesmo jeito, né? Os meus resultados continuarão sendo os mesmos. Terceira causa diagnosticada nessa escrita dessa pessoa. No casamento, ela viveu muita agressão física e verbal, ou seja, as nossas crenças são formadas por tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente experiencia, vendo principalmente as nossas referências, os nossos pais fazendo, vivendo, certo até aí? Agora ela casou, veio repetindo sim um padrão,
E ela casa e começa a viver uma agressão que não é mais da mãe verbal, agora é uma agressão verbal do marido. E não só verbal, física também. Ou seja, por forte impacto emocional, por uma dor muito grande física, ela está criando novas crenças, novas sinapses, novas formas de interpretar, tendo essa experiência como uma realidade, fortalecendo crenças que já vêm lá do passado, dessa relação com a mãe. Compreendem como a gente trazendo essas crenças, a gente vai repetindo os mesmos resultados, os mesmos padrões? Então, essa causa, né? Essa causa criada no passado dessa pessoa que me escreveu tem gerado efeitos, tem gerado resultados. E Camila, o que é que eu faço então? O que essa pessoa pode fazer então? Primeiro, ela precisa definir uma meta, um motivo de levantar da cama todos os dias. Por mais que esteja doendo, como eu disse, no nosso presente, no nosso agora, nesse instante, eu posso decidir criar uma nova causa. Começando a criar uma nova causa, definindo uma meta. Porque se eu não definir um motivo de levantar da cama, a depressão vai continuar, a desmotivação vai continuar, a falta de vontade de viver vai continuar, porque eu não tenho por que viver. Qual é a minha meta? Qual é a minha vontade de sair da cama? Eu não tenho, eu não sei. O que eu quero? O primeiro ponto é esse, definir uma meta. Vai ser encontrar um emprego? Vai ser encontrar um amor? Vai ser encontrar um marido? Vai ser em criar a minha filha? Vai ser em começar a ter consciência cada vez mais das minhas crenças e poder mudar essa causa, plantando uma nova causa nesse momento? Vai ser poder não só trabalhar registrado, mas vender um produto X, aprender a viver independente da meta, independente da intenção. A gente precisa, para as mudanças começarem a acontecer, definir o que é que eu quero mudar na minha vida agora. Segundo ponto, ajustar o foco, ajustar os nossos olhos, a nossa interpretação. E agora eu quero aqui com você, talvez você já tenha me visto fazer esse exercício, mas ele é simples e ele é abrangente, ele é intenso. E faz todo sentido para mim. Eu quero que você agora olhe aí ao seu redor, no ambiente que você está me vendo, me assistindo ou me ouvindo e conte quantos elementos existem na cor marrom. Faça isso. Dá uma olhadinha aí do seu lado e conta quantos elementos, quantos objetos marrons estão aí do seu lado, no escritório, no seu quarto, na sala, na cozinha, onde é que você está. Rapidinho. Fechado? Já contou? Muito bem. Agora eu quero que você feche os seus olhos enquanto me ouve rapidamente e diz aí para você mesmo, mentalmente, quantos objetos vermelhos e não marrons estavam aí do seu lado. Haha, Camila, pegadinha nesse dia? É isso, né? É uma brincadeira e provavelmente poucos foram os elementos que você contou vermelho ou quase nenhum. Por quê? O seu foco era onde? Era no objeto marrom, como eu te instruí, como eu te pedi. O foco dessa pessoa está onde? Nas possibilidades que ela me escreveu. E eu preciso te dizer isso. Esse seu foco nesse momento, que sei que tem dor, mas esse momento é um foco de possibilidades de fazer um trabalho, de fazer vendas, de pedir para a filha começar um trabalho como jovem aprendiz, de estudar, enfim, né? É nas possibilidades, é no ganhar dinheiro, é encontrar uma pessoa, é ressignificar o seu passado, é mudar as suas crenças ou é na dor? Ou é na humilhação de receber uma cesta básica, ou é no desespero da falta de dinheiro, que sim, mais uma vez, eu sei que é um grande desafio, mas nós a todo instante, a cada momento, podemos ajustar esse foco. A gente muda o nosso foco a todo momento e é nossa responsabilidade fazer esse ajuste. Só que se você estiver procurando só o desemprego, se você estiver procurando esses objetos marrons, entre aspas, né? Só a dor, só a humilhação, só a cesta básica, só a falta, só a separação, só a rejeição, é isso que você vai colher mais na sua vida, enquanto resultado, enquanto efeito. No momento em que você ajusta
ajusta o foco, por menor que sejam esses elementos vermelhos, por menor que sejam essas possibilidades, elas tendem a crescer, elas tendem a ficar cada vez maiores. Por quê? É nisso que você está focando. Eu não vou focar na dívida, eu sei que ela existe, mas eu preciso focar na possibilidade de ter mais dinheiro, de fazer mais dinheiro. Se hoje é zero, eu não tenho nada, e chegou uma cesta básica, é alegria por essa cesta básica. E não comparando o que você tinha mais no passado, porque nesse momento da sua vida, nessa realidade, nesse momento não tem ainda. E o quanto você tem se alegrado por essa cesta básica que chegou? O quanto você tem se alegrado pela doação da igreja, pela doação dos pais, pela doação de um amigo, pelos R$ 5 que você conseguiu fazer na venda de um trabalho, de um brigadeiro, de um produto, de um bolo, seja lá qual for. A gente não tende a olhar de forma positiva quando ela é pequena ou quando está nos faltando muita coisa. A gente tende a colocar o foco na dificuldade. O nosso cérebro é programado para isso. Mas, isso vai dar um outro vídeo, mas a gente pode a todo momento ajustar esse foco. É nossa responsabilidade. A gente é responsável por ajustar essa percepção e esse foco. Muito bem, terceira possibilidade. PEC atual e PEC futuro. O que eu digo quando eu falo de PEC? Pensamento, emoção, comunicação e comportamento. PEC atual em relação à meta que você traçou, tá bem? Então vamos supor que você traçou enquanto meta ter uma renda mensal do seu próprio trabalho, seja ele seletista, carteira assinada, ou seja ele como um empreendimento, como a venda de bolo de pote, como a venda de brigadeiro, como a venda de revender algum produto, seja lá qual for. Qual é a sua meta? E o que é que você pensa sobre? Pensa, sente, o que é que você comunica e como é que você tem se comportado em relação a essa meta? A partir desse diagnóstico, você começa a fazer as mudanças do próprio PEC. Qual é o PEC futuro que você quer ter? Se hoje, por exemplo, quando você pensa na meta trabalho, um exemplo, né? Você acredita, você pensa, não, é muito difícil, qual é o PEC futuro que você quer em relação ao trabalho? Trabalho é possível, trabalho é prover dinheiro, trabalho é positivo, trabalho é satisfatório. Então você vai substituir o seu PEC atual em relação à sua meta, mas para isso você precisa traçar a meta e fazer uma definição desse seu PEC futuro. O que é que você quer pensar em relação ao trabalho, a relacionamento, à saúde? O que é que você quer sentir em relação a essa meta? O que é que você quer comunicar diariamente em relação a essa meta? E como você quer se comportar em relação a essa meta? E quando nós somos capazes de ter um alinhamento desse PEC, pronto. Os resultados estão completamente modificados, a gente substituiu toda a crença limitante, a gente está cada vez mais fortalecendo uma crença positiva e a gente modifica a nossa realidade ao nosso redor. Então, a minha orientação para você é: defina o seu PEC atual em relação à sua meta e substitua esse PEC atual por um PEC futuro. Como você quer pensar, como você quer sentir, como você quer agir, como você quer comunicar, o que é que você quer comunicar. E quando você alinha isso, você vê a realidade mudando ao seu redor. Quarta orientação minha para você: ressignifique o seu passado. Perdoe esses personagens que sim, você trouxe para sua realidade e que são esses personagens, mãe, ex-marido, colega de trabalho, vizinho, filha, que estão te ensinando, que estão te mostrando onde é que você tem que curar, onde é que você precisa ressignificar, quais são as formas que você tem de modificar a sua vida, porque se hoje não existisse nenhuma dor, como você buscaria a solução? Se hoje a sua vida estivesse perfeita, se hoje não houvesse nenhuma dor em todas as áreas, não só financeira, não só relacionamento, mas em tudo, a cada canto da sua vida, se não existisse um desafio, você não buscaria solução. Então, só por esse motivo, nesse momento, olhe para esse passado, modificando o foco, observando e escrevendo cada um desses personagens e situações que você trouxe para a sua vida e dê um novo sentido. Perdoe esses personagens. Escreva
escreva mesmo ou digite, isso não tem problema, o que cada uma dessas pessoas trouxe de dor para você. Coloque tudo no papel, faça uma verdadeira catarse, traga tudo à tona. Traga, chore, faça tudo o que for necessário nesse seu momento, concentrada entre você e o seu passado. Escreva tudo que te causaram e depois que você escrever cada uma dessas dores por cada um desses personagens, você vai para cada situação e personagem perdoando essas pessoas, inclusive você, por ter te feito estar nessa situação, nessa realidade, nesse efeito, nesse resultado da sua vida junto com a sua filha. Inclusive, coloque essa filha também. Escreva tudo o que te causaram e depois perdoe. Eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo uma playlist de áudios de perdão que você também pode escutar no YouTube, baixar e fazer os exercícios de lá. Mas é simples, não tem nada de extraordinário. É trazer à tona esse passado, os personagens que passaram na sua vida, que te causaram dor e que estão te causando dor agora, inclusive você, e perdoar. É um processo diário. Se libertar, perdoar é se libertar, é deixar os personagens, as pessoas que passaram com um olhar de opa, essas pessoas me ajudaram, me contribuíram comigo para que hoje eu pudesse mudar a minha causa, para que eu pudesse plantar uma nova causa, para que eu pudesse aprender, me fortalecer e mudar os meus resultados. Então faça esses 2 exercícios ou também vou deixar na descrição um link para você escutar um exercício gratuito no YouTube, que tem como playlist no meu canal, para você fazer o exercício de perdão. Não dá pra gente ressignificar profundamente uma crença ou o nosso passado se nós não limparmos as nossas memórias, se nós não trouxermos uma frequência maior, e essa frequência maior, esse perdão, esse amor, essa felicidade, mesmo no caos, é possível quando a gente se perdoa e perdoa esses personagens que nos causaram dor. Mas se nós olharmos para essas situações ou esses personagens como uma forma de aprendizado, como uma forma de hoje estarmos buscando soluções, resultado, conhecimento diferente, a gente já tem motivo para agradecer e para perdoar. E sempre, sempre agradeça por um garfo que você tem na sua cozinha. Agradeça por a sua filha estar viva aí do seu lado. Agradeça porque você não está mais na França. Agradeça porque você está aqui com uma internet que pode ter diversos conteúdos positivos de ajuda, de auxílio na internet que hoje está possível para muita gente. Agradeça, agradeça verdadeiramente, traga o sentimento de gratidão, porque gratidão é um sentimento. Agradeça a cada cesta básica que você recebe, na casa que você tem, a cada auxílio que você tem todos os dias, porque isso vai fazer com que você aumente cada vez sua frequência, esse sentimento não mais de desmotivação, de dor, de depressão, de negatividade, mas cada vez mais de gratidão, de amor, de felicidade, de esperança, de possibilidade. Tá bom? Então é o seguinte, a partir de hoje, como eu disse, a gente tem esse quadro, Se Tem Dor, Tem Crença, onde eu escolho uma mensagem, destrincho essa mensagem, demonstro as possíveis crenças limitantes e as possíveis soluções, como eu fiz hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, seu like, se inscreve, manda para alguém que você acredita que precisa desse conteúdo e para que a gente possa sempre evoluir. Um beijo para você!